Estamos chegando para mais um Planta Brasil e as histórias de quem faz história no campo. Neste último programa, vamos rever os melhores momentos das edições anteriores, retomar os capítulos que falaram sobre biotecnologia, boas práticas e o desenvolvimento sustentável na agricultura, cada vez mais produtiva e em equilíbrio com o meio ambiente. Então, vamos para este passeio sobre a evolução da tecnologia, das boas práticas e da sustentabilidade no campo. Vamos lá! Nos últimos 10 anos, o Brasil vem chamando a atenção do mundo pelo aumento da produtividade a cada nova safra. No ciclo 2013-2014, esse crescimento foi de 6%, chegando aos 193 milhões de toneladas, e isso usando somente 9% do território nacional. As projeções da Organização das Nações Unidas indicam que no ano de 2050 seremos cerca de 9 bilhões de habitantes no planeta. E esse povo precisa comer. E aqui no Brasil, nós precisamos plantar e crescer. Para isso, contamos com a biotecnologia. É a ciência aplicada às necessidades do produtor. O Dr. Roberto Rodrigues, um dos maiores conhecedores da agricultura no Brasil e no mundo, fez uma pesquisa e traz os números que mostram os benefícios da biotecnologia. Quanta água deixou de ser gasta, quanto diesel e, portanto, o reflexo na emissão do CO2 foi feito nesse processo todo. O consultor Anderson Galvão faz uma projeção sobre o futuro da biotecnologia. Esse é o grande desafio da agricultura hoje, voltar a um conceito de 100 anos, onde o agricultor conseguia conhecer na palma da mão sua propriedade, que era muito pequena, para uma escala maior. E nesse contexto, a biotecnologia, aliado às novas ferramentas de agricultura de precisão, aplicativos de smartphones e tudo mais, estas ferramentas atuando em conjunto, elas possibilitam que o agricultor volte a ter a propriedade na palma da sua mão. No município de Pontão, no noroeste gaúcho, o produtor Dionis Carmo cultiva cerca de 2.000 hectares, 200 hectares só de milho. Ele fala sobre a importância da biotecnologia na lavoura dele. O que eu quero é conseguir utilizar de uma forma mais eficiente essas tecnologias para mim ter um sucesso maior. Em Sapezal, no Mato Grosso, o produtor Evandro Graef destaca a adoção de sementes com biotecnologia como um instrumento para a redução de custos na fazenda. O último ano toda a área foi com milho resistente à lagarta e glifosato, exceto os refúgios. Buscando cultivares cada vez mais adequadas às necessidades dos produtores, a Monsanto também desenvolveu o algodão Bolgar 2 Roundup Ready Flex. Essa tecnologia é uma aliada do produtor no manejo de plantas daninhas e oferece ainda proteção contra as principais pragas que atacam a cultura, incluindo as lagartas Helicoverpa e Spodoptera. O professor da Universidade Estadual Paulista, Ciro Rosolém, acompanha cada passo desse desenvolvimento. Para você ter uma ideia, um algodão sem tolerância a lagartas exigiu mais de 15 pulverizações só para lagarta esse ano. Ou com a primeira tecnologia de primeira geração, se tirou com 4, 5 pulverizações. E de tecnologia mais moderna, de 0 a 2 pulverizações. Então a diferença é muito grande, não só do ponto de vista de manejo da lavoura, mas também do ponto de vista de ambiente. Para a manutenção da longevidade da tecnologia, o agricultor precisa adotar os procedimentos do manejo integrado de pragas e fazer as áreas de refúgio. Você usa essa tecnologia sempre e para todas as populações, o que acontece? Você mata 90% esse ano, mas aquele 10% que era resistente continua lá. No ano que vem, você não mata mais 90%, você vai matar talvez 80%. Em alguns anos, em algumas gerações, aquela população que era resistente toma conta. Então, a tecnologia não funciona mais. Quando você faz a área de refúgio, você mantém uma população natural, com aquela proporção natural. E por que precisa ser perto uma da outra? Para que essas duas populações se cruzem. Então, você continua mantendo aquela proporção de indivíduos sensíveis e não sensíveis. Então, você prolonga a vida útil da tecnologia. É lógico que é uma tecnologia de ponta, e isso exige um conhecimento melhor do agricultor, um acompanhamento. Quer dizer,
O que não pode se enganar, porque eu usei transgênico, eu não preciso mais fazer monitoramento no algodão ou na soja ou no milho. Isso não existe. Você tem que fazer o monitoramento, você tem que acompanhar até mais, porque você veja bem, quando você tinha um fusquinha, você andava com um alicate e um arame, você resolvia o problema. O motor eletrônico não resolve mais. Você precisa de técnico na lavoura e acompanhando bem, porque é uma tecnologia fantástica, mas precisa de um acompanhamento muito bom. No Bolgar 2, existem duas alternativas de instalação do refúgio estruturado, que pode ser a utilização de 5% da área com variedades não BT de ciclo semelhante, onde você faz um manejo equivalente ou igual ao manejo do Bolgar 2, ou seja, sem aplicações de inseticidas adicionais. Ou a segunda opção, que é a instalação de 20% de área com variedades não BT com ciclo similar, onde você pode fazer as aplicações conforme o atingimento do nível de dano econômico. O manejo integrado de pragas recomenda uma das ferramentas mais importantes para o controle, o monitoramento. Se tratando de lagartas, é o bom monitoramento que vai apontar o momento certo de entrar com o controle. Outra recomendação é a rotação de culturas. Suas vantagens são inúmeras, proporcionando benefícios para o solo, auxiliando no controle de plantas daninhas e outras pragas. A disponibilidade de uma área de refúgio permite de que indivíduos suscetíveis à toxina sobrevivam. E esses indivíduos sobreviventes se acasalariam com indivíduos supostamente resistentes que são provenientes da área com planta BT. Ocorre o acasalamento entre esses indivíduos e gera uma população que continua sendo suscetível, não? Então, é uma maneira de diluir os genes de resistência. O tratamento de sementes é uma operação importante porque protege a semente contra pragas e fungos, possibilitando o aumento da produtividade e mais segurança para o produtor. As sementes também ficam mais protegidas para o armazenamento. Outro aspecto de manejo a ser considerado é o relacionado a plantas daninhas. Lavoura produtiva é lavoura limpa. O glifosato é usado para evitar a matocompetição e tem comprovada eficiência no manejo de plantas daninhas no pré-plantio das culturas de verão e no manejo da cultura plantada na entre-safra para a formação da palhada. As principais recomendações para o controle correto das ervas daninhas são: não deixar áreas em pousio, fazer rotação de culturas, plantar culturas de inverno ou de cobertura para a formação de palhada e que permitam utilizar herbicidas com diferentes mecanismos de ação. E utilizar os herbicidas com doses recomendadas em bula. E para facilitar o gerenciamento da propriedade rural e o acesso à informação e às tecnologias, a Monsanto investe em treinamento de sua própria equipe e das equipes das revendas. Para esse processo, a internet é uma grande aliada. Várias ferramentas estão disponíveis para uso dos produtores e técnicos. Isso sempre buscando a gente oferecer mais valor para o nosso produtor. Não adianta a gente ter todo um ferramental evoluído se a gente não tiver pessoas que consigam extrair dessas ferramentas o máximo que elas podem oferecer. E para isso a gente tem feito bastante treinamento, várias parcerias com universidades espalhadas pelo Brasil, para que eles estejam sempre atualizados em temas como pragas, doenças e qualquer outra demanda que cada vez o nosso produtor mais exigente vem trazendo para a gente. Nós oferecemos as respostas com diferentes herbicidas para serem utilizados, tanto da Monsanto quanto dos nossos parceiros também, e boas práticas agronômicas, como, por exemplo, o plantio de braquiária, para ajudar também no controle dessas plantas. As ferramentas de sustentabilidade, além de instrumentos de preservação e de conservação, também ajudam na produtividade. Na Fazenda Terra Boa, em Guararapes, no Noroeste Paulista, o cuidado com o solo já é uma tradição. Desde a década de 50, a fazenda mantém as práticas conservacionistas do solo. Recebeu até um troféu da Secretaria de Agricultura em 1958. As curvas de nível e terraços são sempre monitoradas. Nós lutamos sempre para melhorar essa parte de conservação de solo, de conservação de água, evitar assoreamento de corpos.
Só que a gente fazia sempre de uma maneira mais empírica, né? A gente pensava por intuição, não deixava cortar a árvore, preservava as nascentes, mas eu me lembro, meu pai falava, havia um hábito de enterrar vidro de vacina, de remédio, para isso que não vai nascer, vamos levar para outro lugar. Então eu tinha toda essa ideia. Então eu acho que daí veio daí, a gente foi, isso é uma coisa prazerosa, é uma coisa que o prazer da gente sentir que está cumprindo com uma obrigação, né? Eu acho que isso está preservando uma coisa que vão ser de futuras gerações. Não obrigatoriamente parentes, mas do gênero humano, né? Eu acho que é por aí. Na Terra Boa, encontramos também bons exemplos de recuperação das matas nativas. Essa mata aqui serve de nicho, né? Para uma diversidade de espécies muito grande, de aves, né? De insetos também, que são predadores de pragas, né? Isso é importantíssimo. Não há dúvida, quando você compara essa vegetação com a vegetação de produção, né? A quantidade de carbono armazenada aqui é muito grande. E isso é uma das soluções para o problema climático no mundo, né? Outros projetos de carbono tratam da redução de emissões. As florestas, os reflorestamentos, tratam da remoção do carbono da atmosfera mesmo, a fixação desse carbono. A conformidade social também é um ponto de destaque na fazenda. A colônia, onde moram os funcionários, é muito bem cuidada e o capricho está em cada canto, desde a coleta do lixo até a sinalização de advertência em diversos departamentos. A sustentabilidade social e ambiental estão presentes em toda a fazenda. Acho que a gente tem que ir aperfeiçoando, não pode querer fazer tudo de uma vez só. Vai fazendo com cuidado e fazendo bem feito e explicando ao pessoal para que serve aquilo, porque senão também se fazer gratuitamente uma coisa ou outra, você não vai chegar a ponto nenhum. O objetivo da gente, que a gente fez, é melhorar a consciência do pessoal que mora lá, porque sem eles não dá para fazer nada, e todo mundo pensar que todo mundo vai viver melhor, certo? A fazenda vai ter mais, nós vamos ter mais orgulho de mostrar o nosso trabalho, que é muito importante. E eu acho que eu tenho uma obrigação, e eu vou cumprir ela, eu vou devolver a fazenda melhor do que eu a recebi. Bom, e agora vamos rever a reportagem que a equipe do Terra Viva fez nos Estados Unidos sobre as instalações da Monsanto. Estamos numa fazenda experimental no município de Momont, no estado de Illinois. Aqui são realizados os experimentos com cultivares que vão chegar ao mercado somente daqui a 5 ou 6 anos. O pesquisador Jimmy Castle recebeu nossa equipe e fala sobre os experimentos. Na verdade, nós vamos ter que fazer um manejo como um sistema, porque existe a incidência de plantas invasoras, de infestação de insetos. Cada vez mais a tecnologia vai exigir a condução da lavoura como um sistema. No Centro de Pesquisas da Monsanto, em St. Louis, no estado de Missouri, fizemos um passeio pelas instalações que abrigam os estudos mais avançados sobre biotecnologia. Os micro-organismos estão à nossa volta, no nosso corpo, no solo, e podem ajudar o nosso corpo a funcionar. As pessoas pensam nos micróbios, no nosso trato gastrointestinal. Nós digerimos e eles provêm nutrientes. Os micróbios podem ser muito benéficos para as pessoas. A mesma coisa vale para um pé de milho ou um pé de soja. Nós podemos identificar micróbios que podem ajudar aquele pé de milho ou pé de soja a se desenvolver, ou fornecendo nutrientes ou protegendo contra doenças. Portanto, nós estamos muito empolgados de utilizar essa ciência para descobrir micróbios melhores, que permitam essas plantas crescerem de maneira mais eficaz e utilizando menos pesticida. O Planta Brasil fica por aqui. Ao longo dos últimos 3 meses, falamos sobre biotecnologia, boas práticas, desenvolvimento sustentável, informação e relacionamento, pesquisa e inovação. É importante que o produtor sempre procure informações para aperfeiçoar o conhecimento e aprimorar as técnicas de plantio. Um agroabraço e até o nosso próximo encontro.